Olá, pessoal! Você já imaginou como as pessoas faziam contas há mais de 4.000 anos, antes da invenção dos números que conhecemos hoje? Nesta aula, vamos viajar até o Antigo Egito para conhecer um dos primeiros sistemas de numeração da história. E, ao final, teremos uma atividade para testar os seus conhecimentos. Vamos lá? Então, aqui, sistema de numeração egípcio. Vamos entender um pouco sobre isso para que você fique craque aí nesse tipo de sistema, que é importante para o seu conhecimento. Então aqui você vai observar o seguinte, desvendando o sistema de numeração egípcio. Como os egípcios faziam contas e escreviam os números. Então vamos entender aqui. Então é importante você compreender que o Egito é conhecido pelas suas pirâmides. Então, são grandes pirâmides. Com certeza, para poder calcular a quantidade de material, pessoas que iriam trabalhar, a alimentação, eles precisavam de um sistema muito avançado para a sua época. Então, aqui a gente percebe já que os egípcios eles tinham uma representação de números através de símbolos. Aqui você percebe uma ave, aqui um homem com a cabeça de um animal. Então, a gente vai conhecer esses símbolos agora. Então, observe aqui. A haste representava 1. Aqui nós podemos ver uma curva, que é um osso de calcanhar, que representava 10. Aqui nós temos o 100, que era representado por uma corda enrolada. O 1000 era representado por uma flor, que era conhecido como flor de lótus. Nós temos aqui o indicador, o dedo indicador, que representava 10.000. Aqui é uma espécie de ave, peixe girino, que representava 100.000. E um homem com as mãos erguidas, que representava 1.000.000. Continuando aqui, como eles representavam, por exemplo, o 23. Então, primeiro passo aqui, o 23, nós temos o quê? 2 dezenas, que eram representadas por 2 ossos de calcanhar. O 3 era representado por uma haste, 3 hastes no caso, e aqui nós temos o número que era representado, esse aqui é o 23. O 145, como ele era representado? Primeiro passo, vamos entender que era uma centena, que era uma corda enrolada. Nós temos aqui o 40, que é 4 dezenas, que eram 4 ossos de calcanhar. E o 5, que era 5 unidades, era representado por 5 hastes. Aqui nós temos a representação desse número na linguagem egípcia antiga. E o 2.356 é representado como? Duas dezenas de milhar, no caso, que eram 2 flores de lótus, 2 dezenas de milhar. 300, que eram 3 centenas, que eram 3 cordas enroladas. 5, que era representado por 5 calcanhares, que eram, no caso, 5 dezenas. E o 6, que era representado por 6 hastes. E aqui nós temos, olha o tamanho desse número aqui. Bem grande, né? Comparação com o nosso sistema. Então, o nosso sistema é o seguinte. O 235, nós temos 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. O que você faz aí? Você vai somar o 200 mais 30 mais 5, que vai dar 235. Interessante que no sistema egípcio, eles não tinham um sistema posicional. O que é um sistema posicional? Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o 235 e eu vou trocar, vou tirar o 2 e colocar aqui para o final. Vai ficar 352. Percebeu que quando nós mudamos o 2 de posição, o valor alterou? Antes ele representava 200, agora ele representa apenas 2. Esse é um sistema posicional. Nos egípcios, não. Por exemplo, aqui o 21, que era representado por 2 ossos de calcanhar e uma haste, se você mudasse a ordem, não alterava o número, continuava o mesmo. Por isso que o sistema egípcio não é um sistema posicional. Ou seja, não depende da posição para poder você saber do número. Interessante também que os egípcios não utilizavam o zero.
eles não tinham um símbolo que representava 0. Questão, atividade. É importante que você pause o vídeo, tente fazer essas atividades para ver se você entendeu. Se você não compreendeu, volte lá e faça uma revisão, tudo bem? Então vamos aqui. Escreva em números indo-arábicos, que é o nosso sistema. Então aqui nós temos, no caso do sistema egípcio, é o 22. Então são 2 ossos de calcanhar, é o 20, mais 2, que vai dar o 22. Aqui nós temos uma corda enrolada, que representa 100, mais 2 ossos de calcanhar, que representa 20, mais uma haste, que vai dar o 121. E aqui nós temos, no caso, uma flor de lótus, que representa 1000, mais 2 cordas enroladas, que representa 200, mais um osso de calcanhar, que representa 10. O número aqui vai ser 1210. Nessa outra atividade aqui, represente no sistema egípcio. Aqui, você vai representar o nosso sistema no sistema egípcio. Então, 10, um osso de calcanhar, uma curva. E o 3, 3 hastes. O 42 são 4 dezenas, então eu vou representar aqui por 4 ossos de calcanhar. Mais 2 hastes. Pronto. 125. Uma corda enrolada, mais 2 ossos de calcanhar. E 5 hastes. O 1000 é uma flor de lótus. Vou caprichar aqui na minha flor de lótus. Olha que lindo. Mais 200. 200 era o quê? 2 cordas enroladas. E o 3, como eles não tinham um número, um símbolo, melhor dizendo, para representar o 0, então fica assim. Questão 3, complete. Símbolo, o osso de calcanhar representa 10. Corda enrolada representa 100. E a flor de lótus representa 1000. Esse desafio aqui eu quero deixar para você. Então, eu quero que você faça esse desafio, coloque nos comentários quanto representa no nosso sistema, que é o indo-arábico, esse sistema aqui egípcio, esse número egípcio, tudo bem? Vou ficando por aqui, até a próxima aula, forte abraço, tchau!